Olha só, hoje não é dia de comemoração, mas sim de reflexão. O aniversário de Vladimir Putin deveria ser lembrado como um marco de tudo o que deu errado na Rússia. Um homem que surgiu como uma figura medíocre, um fantoche do sistema, mas que, movido por uma sede insaciável de poder, transformou-se no pior pesadelo do país. Não há um único setor em que sua gestão tenha deixado algo positivo. Pelo contrário, ele destruiu a economia, roubou dos russos qualquer chance de uma vida digna, ceifou milhares de vidas em guerras desnecessárias e mergulhou a nação em um abismo de violência e isolamento. Putin herdou um país com recursos naturais invejáveis, uma população educada e uma posição de destaque no cenário global. Mas o que fez com isso? Construiu um sistema corrupto e autoritário, onde o único objetivo era enriquecer a si mesmo e a seus aliados, enquanto a população afundava na miséria. No início dos anos 2000, a Rússia nadava em dólares do petróleo, mas em vez de investir em infraestrutura, tecnologia ou bem-estar social, Putin preferiu fortalecer sua máquina de opressão. O resultado? Estagnação econômica, inflação galopante e uma guerra que está drenando os últimos recursos do país. Hoje a economia russa está em frangalhos. As sanções internacionais e o desvio de recursos para a máquina de guerra criaram um cenário de estagnação com inflação, algo que sufoca qualquer perspectiva de crescimento. O padrão de vida dos russos despencou, e a desigualdade só aumenta. Mesmo as autoridades admitem, não houve nenhum salto de desenvolvimento. Pelo contrário, o que se vê é um retrocesso brutal, onde a classe média encolheu e a pobreza se alastrou. E não para por aí. A política de Putin também devastou a demografia russa. A fuga de cérebros é alarmante. Desde o início da guerra, entre 500 mil e 1,3 milhão de pessoas deixaram o país, muitas delas jovens e qualificadas. A natalidade caiu a níveis comparáveis aos da Segunda Guerra Mundial. Em 2023, nasceram 3% menos crianças do que em 2022, e em 2024 a queda foi ainda maior. A guerra não só mata soldados no fronte, mas também destrói o futuro do país, afastando aqueles que poderiam construir uma Rússia melhor. Enquanto isso, as instituições ruíram. Putin transformou eleições em uma farsa, calou a imprensa independente e perseguiu qualquer voz dissonante. Quem critica o regime é preso, exilado ou silenciado para sempre. Desde 2022, milhares de processos foram abertos contra quem ousa questionar a guerra ou expor os crimes do governo. Pessoas são condenadas por postagens em redes sociais, por poemas ou até por expressar opiniões contrárias à propaganda oficial. E enquanto Putin celebra seu aniversário, milhares de inocentes apodrecem em prisões, como Alexei Navalny, que sonhava com uma Rússia livre e justa. Putin sempre se vangloriou de ter resolvido a questão chechena, mas a realidade é bem diferente. Ele entregou a região nas mãos de Ramzan Kadyrov, um ditador local que governa com mão de ferro e desvia bilhões do orçamento federal. A Chechênia virou um estado dentro do estado, onde as leis russas não valem nada. Só em 2023, cerca de 14 bilhões de rublos, quase metade do orçamento da República, desapareceram em esquemas de corrupção ligados à família Kadyrov. O dinheiro que deveria ir para escolas e hospitais acaba financiando luxos absurdos, como iates, palácios e até um zoológico particular. E o que dizer da política externa? Putin vendeu a imagem de um líder forte, mas a realidade é que a Rússia se isolou do mundo. Após 25 anos no poder, o país não construiu nada de duradouro. A economia dependia do petróleo, e quando veio a crise, primeiro com a pandemia, depois com a guerra, ficou claro que não havia nenhum alicerce sólido. Os investimentos foram para palácios de amigos do presidente e para contas no exterior, enquanto a população sofria. Hoje, a Rússia é uma ditadura estagnada com uma economia arruinada, uma população aterrorizada e uma guerra sem sentido que só traz mais morte e destruição. Putin não modernizou o país. Ele o afundou em um poço de corrupção, violência e desesperança. Seu legado é uma nação fragmentada, onde regiões como a Chechênia operam como feudos independentes, e onde a liberdade é uma ilusão distante. O aniversário de Putin não é motivo de festa, mas sim um lembrete de tudo o que foi perdido, e de como o futuro da Rússia ainda pode ser diferente, se houver coragem para mudar. Se vangloria de ser um geopolítico habilidoso, capaz de levantar a Rússia dos joelhos e restaurar sua grandeza imperial. Mas a realidade é cruel. Em seus 25 anos de poder, Putin transformou o país em um pária global, isolado e temido, onde a influência russa encolheu a níveis históricos. Onde estão, afinal, os aliados incondicionais que ele prometia? Onde está a esfera de influência que deveria se estender como o Império Moderno?
Basta olhar para os fracassos estrondosos que marcaram sua era, e que revelam não um estrategista, mas um líder que desperdiçou o legado de uma nação. A Ucrânia é o maior símbolo dessa derrota. Muito antes de 2022, Putin já havia destruído qualquer chance de relação saudável com Kiev. Sua tentativa de controlar o país por meio de um fantoche corrupto, Viktor Yanukovych, e de forçar a Ucrânia a abandonar a integração europeia só acelerou o que ele mais temia. Em 2014, a Revolução da Dignidade uniu os ucranianos em torno de um único objetivo: romper de vez com Moscou. Em resposta, Putin anexou a Crimeia e instigou a guerra no Donbas, acreditando que a força bruta resolveria tudo. Mas o tiro saiu pela culatra. Em vez de submissão, gerou ódio. Em vez de aliados, criou inimigos. E quando, anos depois, a Ucrânia reformou seu exército e se preparou para resistir, Putin deu o passo final. Invadiu em 2022, esperando ser recebido como libertador com flores e aplausos. O que encontrou? Uma nação unida, disposta a lutar até o fim. Se ele tivesse respeitado a soberania ucraniana, hoje a Crimeia ainda seria russa, a economia da região prosperaria sob cooperação mútua, e a Rússia teria um parceiro estratégico, não um campo de batalha. Mas Putin escolheu a guerra e colheu o isolamento. A tentativa de reconstruir um bloco de aliados ao redor da Rússia também fracassou. A União Econômica Eurasiática, a OTSC, e outros arranjos criados pelo Kremlin não passam de fachadas. A Bielorrússia, supostamente o aliado mais leal, só se mantém sob o jugo de Moscou por medo, e mesmo assim, Lukashenko só se aproximou ainda mais depois que Putin apoiou a repressão brutal aos protestos de 2020. Os demais vizinhos ou se distanciam ou entram em conflito aberto. Após a invasão da Ucrânia, até mesmo as nações tradicionalmente alinhadas à Rússia começaram a virar as costas. O Cazaquistão, por exemplo, recusou-se a apoiar a agressão, manteve neutralidade e fortaleceu laços com a China e o Ocidente. A Ásia Central, antes considerada zona de influência russa, hoje olha para Moscou com desconfiança e para Pequim com esperança. Putin simplesmente não tem mais relevância na região. No Cáucaso, o desastre é ainda mais evidente. A Geórgia, que Putin tentou subjugar em 2008 com a invasão da Ossétia do Sul, hoje o vê como um inimigo. Apesar de anos de pressão, suborno e chantagem contra líderes georgianos, a população do país rejeita a Rússia e apoia a Ucrânia. O sonho de Moscou de manter Tbilisi sob controle ruiu, e o que restou foi apenas ressentimento. Mas o caso mais emblemático é o da Armênia. Durante décadas, Erevan foi o único aliado militar confiável da Rússia no Cáucaso, um pilar da OTSC. No entanto, quando o Azerbaijão atacou Nagorno-Karabakh em 2020, Putin traiu os armênios. Não interveio, não impediu a derrota humilhante e permitiu que a Turquia e Baku esmagassem as forças armênias. Os pacificadores russos entraram na região, mas não salvaram nada. Em 2023, o Azerbaijão tomou o controle total do território, e centenas de milhares de armênios fugiram. Para Erevan, ficou claro, as garantias de Moscou não valem nada. O primeiro-ministro Nikol Pashinyan admitiu publicamente que confiar na Rússia foi um erro estratégico. A Armênia rompeu contratos de armas com Moscou, buscou ajuda dos Estados Unidos, suspendeu sua participação na OTSC e até ratificou o Estatuto de Roma, o que significa que Putin, se pisar em solo armênio, poderá ser preso por crimes de guerra. Enquanto isso, o Azerbaijão, livre do medo da Rússia, age com arrogância. Nos últimos anos, Baku prendeu soldados russos, bloqueou suprimentos para as tropas de paz no Karabakh e, em 2024, chegou ao ponto de prender cidadãos russos sob acusações duvidosas. Putin, que antes manipulava o conflito para manter influência, agora não tem mais cartas na manga. O Karabakh foi perdido, a Armênia se afasta e os Estados Unidos mediam acordos de paz sem a presença da Rússia. Moscou, que sonhava ser o irmão mais velho da região, foi expulsa da mesa de negociações. O Cáucaso, que deveria ser um reduto de poder russo, tornou-se mais um símbolo do fracasso putinista. No Ocidente, a situação não é diferente. A União Europeia e os Estados Unidos, que antes buscavam algum tipo de diálogo com Moscou, agora a tratam como um Estado pária. As sanções impostas após 2022 foram as mais duras da história, cortando a Rússia de mercados, tecnologias e financiamentos. Países que dependiam do gás russo por décadas, como a Alemanha, aceleraram sua transição energética e hoje compram GNL dos Estados Unidos. O resultado? A participação da Rússia no mercado europeu de petróleo e gás despencou de 40% para míseros 7%. A Gazprom, outrora gigante energético, registrou prejuízos bilionários em 2023,
os primeiros desde os anos 1990, e agora vende ativos e demite funcionários. O mercado europeu, que sustentava a economia russa, está perdido para sempre. Putin ameaçou congelar a Europa, mas foi ele quem ficou no frio. O continente encontrou novos fornecedores, construiu terminais de gás e reduziu o consumo. A Rússia, que se orgulhava de ser um fornecedor confiável, hoje é vista como um risco, e os lucros que antes enchiam os cofres do Kremlin agora vão para Washington. A OTAN, que Putin tanto queria enfraquecer, só se fortaleceu. A Finlândia e a Suécia, neutras por décadas, aderiram à aliança após a invasão da Ucrânia, estendendo a fronteira da OTAN com a Rússia em mais de 1.300 quilômetros. O que Putin conseguiu foi exatamente o oposto do que pretendia. Em vez de afastar a aliança, aproximou-a de suas fronteiras. Em vez de dividir o Ocidente, uniu-o contra Moscou. E em vez de transformar a Ucrânia em um estado fantoche, deu à OTAN um novo propósito, e à Europa, uma razão para se armar. No Oriente a situação não é melhor. Putin tentou equilibrar-se entre o Ocidente e a China, mas acabou refém de Pequim. A parceria sem limites que tanto alardeou não passa de uma relação de submissão. A China dita os termos do comércio, exige descontos exorbitantes no petróleo e no gás russos e paga em yuan, não em dólares, o que deixa Moscou à mercê das flutuações da moeda chinesa. A dependência econômica da Rússia em relação à China atingiu níveis críticos, e o país se tornou, na prática, um fornecedor de matérias-primas baratas para o gigante asiático. Putin pode chamar isso de parceria estratégica, mas os fatos não mentem. A Rússia virou um estado vassalo, um satélite econômico de Pequim. E enquanto o Kremlin sonhava em liderar um novo bloco de poder, acabou isolado, rejeitado pelo Ocidente, desprezado pelos vizinhos e explorado pela China. Venda forçada de gás russo a preços que mal cobrem os custos de extração e transporte. Moscou se viu obrigada a liquidar seus recursos a troco de migalhas, apenas para tentar compensar a perda do mercado europeu. O rublo afunda enquanto o mercado interno é inundado por produtos chineses, as importações da China já ultrapassam 30% do total, e o domínio asiático não para por aí. Até mesmo a indústria automobilística russa, outrora símbolo de orgulho nacional, hoje depende de peças chinesas para sobreviver. Segundo o próprio AutoVAZ, os carros produzidos na Rússia já são majoritariamente montados com componentes de Pequim. A tecnologia segue o mesmo caminho. Drones eletrônicos, sistemas de defesa, tudo carrega a marca da dependência. E no plano militar, a China age com a frieza de quem só enxerga vantagens. Compra madeira, petróleo e gás a preços de liquidação. Mas quando se trata de fornecer armas ou apoio estratégico, Pequim mantém Moscou na rédea curta, oferecendo apenas migalhas para manter o Kremlin na linha. Diplomaticamente, a Rússia não passa de um peão no tabuleiro chinês. Em público, os representantes de Xi Jinping falam em parceria além da retórica, mas nos bastidores, o desequilíbrio é escandaloso. A China, com uma economia dezenas de vezes maior, dita as regras do jogo, e o Kremlin, em sua arrogância, aceitou ser o sócio menor. Há menos de um século, a União Soviética tratava a China como um estado satélite. Hoje, os papéis se inverteram, e a Rússia se tornou vassalo de um império que não tem pressa em dividir o poder. Putin vendeu a ilusão de soberania, mas entregou o país de bandeja para o vizinho oriental. E as vitórias que o regime tanto alardeia? A intervenção na Síria, por exemplo, foi vendida como um triunfo geopolítico. Em 2015, Putin enviou tropas para salvar o ditador Bashar al-Assad, prometendo consolidar a presença russa no Oriente Médio. O resultado? Bases militares em Tartus e Menin, sim, mas a que custo? Bilhões de dólares gastos, milhares de vidas perdidas e, no fim, uma influência estratégica que se evaporou no momento decisivo. Quando a resistência síria finalmente derrubou Assad em 2024, Moscou descobriu que não tinha mais voz ativa no futuro do país. As negociações sobre o destino da Síria passaram ao largo do Kremlin, e a Rússia foi relegada ao papel de espectadora, excluída dos projetos humanitários e de reconstrução. Depois de uma década de intervenção, o que restou foi um rastro de destruição, uma reputação manchada e a constatação de que Putin desperdiçou recursos e prestígio em uma guerra que não podia vencer. E não foi só na Síria. Em todo o mundo, os aliados de outrora se afastam. Países que antes mantinham relações cordiais com Moscou agora evitam até mesmo mencionar seu nome. A China fala em parceria, mas condena a guerra na Ucrânia em público, preocupada com sua própria imagem. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra, e embora poucos países tenham coragem de executá-lo, o simples fato de existir já é uma sentença.
A Rússia, que um dia foi respeitada por seu papel na derrota do nazismo, hoje é vista como um estado pária, associado a atrocidades, massacres e violações sistemáticas do direito internacional. Putin gosta de evocar 1945, mas a realidade é que sua Rússia está mais próxima do regime que ela ajudou a derrotar do que dos ideais que um dia defendeu. A guerra na Ucrânia foi o golpe final, o ponto em que todas as mentiras do regime se revelaram em sua forma mais brutal. Em 24 de fevereiro de 2022, Putin cruzou uma linha da qual não há retorno, lançando uma invasão que prometia ser rápida e decisiva. O plano era simples: tomar Kiev em questão de dias, decapitar o governo ucraniano, instalar um regime fantoche e celebrar a vitória com um desfile triunfal. O círculo íntimo do Kremlin alimentou essa ilusão, garantindo que a resistência seria mínima e que o exército ucraniano se desintegraria ao primeiro contato. A realidade, porém, foi um banho de água fria. A Rússia entrou na guerra despreparada, com equipamentos obsoletos, logística caótica e soldados mal treinados. As colunas blindadas foram dizimadas nos arredores de Kiev, as comunicações falharam, e as baixas se acumularam em ritmo alarmante. Em menos de um mês, as tropas russas foram humilhadas em Bucha, Irpin e Hostomel, deixando para trás um rastro de destruição e crimes de guerra que chocaram o mundo. Os massacres de civis, as torturas, os estupros, as execuções sumárias, tudo isso expôs a verdadeira face do exército que Putin passou 2 décadas vendendo como invencível. A propaganda do Kremlin, que por anos martelou a ideia de uma máquina militar imbatível, desmoronou diante das imagens de tanques abandonados, soldados rendidos e cidades arrasadas. A operação especial se transformou em um pesadelo logístico, com generais incompetentes, soldados mal alimentados e uma cadeia de comando que mais parecia uma piada de mau gosto. Enquanto isso, a Ucrânia, com apoio ocidental, se reorganizava, recebendo armas modernas e treinamento que expuseram ainda mais as fraquezas russas. O que deveria ser uma blitzkrieg se tornou um atoleiro, e o que restou foi uma guerra de desgaste, onde a Rússia joga contra o tempo, e contra sua própria incapacidade de sustentar um conflito prolongado. Transformou em um ralo sem fundo para o próprio povo, está corroendo o país por dentro. Cada rublo gasto em mísseis e drones é um rublo roubado de hospitais, escolas e estradas que apodrecem. Cada jovem enviado para morrer em trincheiras é um futuro que a Rússia enterra junto com seus corpos. E o mais irônico? Enquanto Putin vende a ilusão de uma vitória inevitável, a realidade é que a guerra já está perdida, não apenas no campo de batalha, mas na economia, na demografia e na moral de uma nação que se acostumou a celebrar a destruição como se fosse glória. Os números não mentem. O PIB russo encolheu, a inflação devora salários e o rublo, outrora símbolo de estabilidade, virou moeda de troca em mercados paralelos. As sanções ocidentais não são apenas um incômodo, elas estrangularam setores inteiros, da aviação à tecnologia, deixando a indústria russa dependente de peças contrabandeadas e soluções improvisadas. Enquanto isso, a China e a Índia, os aliados de ocasião, exploram a situação comprando petróleo russo a preços de liquidação, como se estivessem fazendo um favor. E o pior, mesmo com todo esse sacrifício, a máquina de guerra russa patina. Os tanques T-72 produzidos aos milhares viraram alvos fáceis para drones ucranianos. Os sistemas de defesa aérea, vendidos como invencíveis, falham contra mísseis de precisão. E os generais, aqueles mesmos que prometiam uma campanha relâmpago, agora se escondem atrás de linhas defensivas improvisadas, enquanto seus soldados, muitos deles recrutas sem treinamento, são enviados para morrer em ataques suicidas. Dentro da Rússia, o regime tenta vender a narrativa de que tudo está sob controle, mas a verdade escorre pelas rachaduras. A mobilização parcial de 2022 foi um desastre. Homens fugiram para a Geórgia, o Cazaquistão, a Turquia, enquanto outros foram arrancados de universidades, hospitais e fábricas para serem jogados no fronte como carne de canhão. As redes sociais transbordam de relatos de famílias destruídas, de mães que recebem caixões lacrados e de soldados que voltam mutilados, abandonados pelo Estado que os enviou para a guerra. E o que o Kremlin oferece em troca? Discursos inflamados sobre denazificação enquanto persegue dissidentes, censura a imprensa e transforma a Rússia em um estado policial onde até uma crítica velada pode levar à prisão. A ironia final é que Putin não apenas fracassou em subjugar a Ucrânia, ele conseguiu o oposto. A Ucrânia, antes dividida e vulnerável, hoje é uma nação unida, com uma das forças armadas mais bem treinadas da Europa, equipada com os melhores sistemas ocidentais. Enquanto isso, a Rússia se afunda em um pântano de isolamento, sanções e decadência.
Os jovens mais talentosos fogem do país, as empresas estrangeiras abandonam o mercado, e a corrupção, esse câncer que sempre corroeu o sistema, agora devora até os recursos destinados à guerra. E para quê? Para que um ditador envelhecido trancado em seu bunker possa fingir que ainda comanda um império. A história já escreveu o epitáfio desta guerra. Não será lembrada como uma campanha heroica, mas como um erro colossal, um desperdício de vidas, recursos e oportunidades. E o mais trágico é que a Rússia não precisava disso. Poderia ter sido um país próspero, respeitado, um parceiro global. Em vez disso, escolheu o caminho da autodestruição, arrastando consigo milhões de inocentes. Quando as últimas páginas deste conflito forem escritas, restará apenas uma pergunta: valeu a pena? A resposta para qualquer pessoa que ainda preserve um mínimo de lucidez será um retumbante não. E agora a guerra não apenas devora suas fronteiras, mas devora a própria alma da Rússia. Cada drone que sobrevoa Moscou, cada explosão em Tyumen, cada alarme antiaéreo que ecoa nas cidades do interior não são apenas ataques externos. São ecos de uma decisão tomada há anos, quando um homem decidiu que o império valia mais que o povo. E o povo, esse, paga o preço. Crianças em Belgorod aprendem a se esconder antes de aprender a ler. Avós em Kursk rezam para que os mísseis não atinjam suas casas, enquanto seus netos são enviados para morrer em trincheiras sem sentido. E os que ficam? Os que ainda têm coragem de questionar? São calados, presos, rotulados de traidores, como se amar a própria pátria significasse aceitar seu estrangulamento. A guerra não trouxe glória, trouxe vergonha. A Rússia, que um dia foi sinônimo de cultura, ciência e resistência, hoje é associada a tanques queimados, soldados abandonados e uma liderança que prefere sacrificar gerações inteiras a admitir um erro. O Kremlin fala em vitórias, mas as únicas conquistas visíveis são hospitais lotados de mutilados, orfanatos cheios de crianças sem pais e uma economia que sangra dólares enquanto o Ocidente fecha as portas. E para quê? Para que um homem, sentado em seu bunker dourado, possa fingir que ainda governa um império, quando na verdade governa apenas ruínas. A verdade é que Putin não venceu nada. Ele perdeu a Ucrânia para sempre, não apenas o território, mas os corações de milhões que antes viam a Rússia com respeito, ou ao menos com indiferença. Perdeu a confiança do mundo, que agora a trata como pária, não como potência. Perdeu até a lealdade de seus próprios generais que se rebelam, são presos ou desaparecem em acidentes aéreos suspeitos. E o mais irônico, perdeu até o medo que um dia o sustentou. Porque quando mercenários marcham a 200 quilômetros de Moscou sem encontrar resistência, quando drones voam impunes sobre o Kremlin, quando a população se acostuma a viver sob alertas de bombardeio como se fosse normal, o que resta do mito da invencibilidade? A Rússia não está em guerra apenas com a Ucrânia. Está em guerra consigo mesma. Uma guerra que corrói suas instituições, que divide suas elites, que envenena seu futuro. Os jovens mais brilhantes fogem. Os empresários escondem seu dinheiro no exterior. Os soldados, quando voltam, se voltam. Trazem consigo não medalhas, mas traumas, histórias de covardias de comandantes e de camaradas deixados para morrer. E os que ficam? Os que ainda acreditam na narrativa oficial? São cada vez menos. Porque a realidade é implacável. Não há vitória possível quando o inimigo é a própria incompetência. Quando a estratégia é jogar corpos em uma fornalha e esperar que algo mude. Putin prometeu uma operação especial rápida. Prometeu que a OTAN recuaria. Prometeu que a Ucrânia cairia de joelhos. 3 anos depois, a OTAN está mais forte do que nunca, a Ucrânia resiste com uma determinação que surpreendeu o mundo, e a Rússia? A Rússia é um país exausto, governado por um homem que envelhece em seu palácio enquanto seu povo envelhece nas filas do alistamento. Um país onde a única certeza é a incerteza, onde cada dia pode trazer mais mortes, mais sanções, mais isolamento. E o pior é que não há saída. Não para Putin. Ele não pode recuar, porque recuar seria admitir que tudo foi em vão. Não pode vencer, porque a vitória exigiria um preço que nem ele nem a Rússia podem pagar. Então ele faz o que sempre fez, joga mais lenha na fogueira, na esperança de que o fogo mantenha aquecido por mais um pouco. Mas o fogo consome tudo. E quando as chamas se apagarem, o que restará? Uma nação quebrada, um povo desiludido, um legado de cinzas. A história julgará Putin com a dureza que merece. Não como um estadista, não como um visionário, mas como um homem pequeno que confundiu poder com grandeza, e que em sua obsessão por controlar o destino alheio, destruiu o de seu próprio país. E quando as futuras gerações perguntarem como a Rússia chegou a esse ponto, a resposta será simples: não foi um inimigo externo. Foi um homem que preferiu queimar seu próprio povo a admitir que estava errado.
E esse sim é o maior crime de todos. E não será a Rússia a maior ameaça a este mundo. Não, Putin transformou a economia em uma engrenagem de guerra enferrujada, rangendo em seu último suspiro. Roubou dos russos o futuro, trocando o progresso por um trono de poder eterno, ao som de repressão e propaganda. Cada dia a mais de seu governo é uma nova vítima, um novo passo rumo ao abismo. Ele destrói seu próprio país e ameaça o planeta com chantagens nucleares baratas. O aniversariante de hoje adora pompa e bajulação, mas o melhor presente que poderia receber é a verdade nua e crua. Putin desperdiçou tudo. Desperdiçou a chance de construir uma nação decente, desperdiçou a confiança do povo, desperdiçou a paz. Em seu lugar, deixa um rastro de sangue, prisões, miséria e medo. Os que ainda se importam sonham em vê-lo no banco dos réus, para responder por cada crime, por cada criança ucraniana morta, por cada dissidente russo torturado, por cada rublo roubado, por cada vida arruinada. Todo ditador cai, mais cedo ou mais tarde. Que este 73º aniversário seja o último em liberdade, ou o último de sua vida. Não há celebração aqui, apenas um veredito. E que o mundo inteiro, até seu círculo mais próximo, ouça. Desejamos a você apenas uma coisa: que seu próximo aniversário seja atrás das grades, ou debaixo da terra, onde cada um terá o direito de cuspir sobre sua memória.